Sabemos que tem diversos filmes baseados em crimes. Mas você sabia que já rolou crimes nos bastidores do cinema? E hoje nós vamos falar sobre crimes que rolaram durante a gravação dos filmes e que passaram, inclusive, em algumas cenas dos filmes que foram pra telona. Em 1972 foi lançado O Último Tango em Paris. E em 2007, a atriz Maria Schneider, ela denunciou abertamente que ela tinha sofrido estupro durante as gravações do filme. E aí, o que rolou? Faziam já 40 anos, se eu não me engano, que o filme tinha sido lançado. Ela falou abertamente que ela tinha sido abusada durante as gravações, só que ninguém deu moral pra história dela, ficou tudo oculto, tudo guardadinho lá. E só vieram falar sobre o assunto de novo em 2013, quando o diretor, Bernardo Bertolucci, ele deu uma entrevista e ele admitiu que realmente ele e o Marlon Brando, que era o ator, né, que contracenou com ela, eles tinham combinado de não contar o que ia acontecer de fato na cena. Tipo, não falar até que limite aquela cena iria. Seria uma cena que envolveria sexo, mas a atriz em nenhum momento consentiu com aquilo. O Marlon Brando, né, o ator, ele acabou abusando dela, né, estuprou ela. E o diretor, ele alegou que ele queria que a cena fosse o mais real possível. Então ele e o Marlon Brando combinaram de não falar pra ela até onde a cena iria. E pra ficar com reação mais natural e tudo mais. E é uma cena muito bizarra, porque falaram que como não estava planejado, não estava no roteiro, não existia lubrificante na cena pra ser utilizado. Então o cara simplesmente pegou uma manteiga e acabou abusando dela durante a gravação, né? E acabou depois indo pro filme. O diretor, ele chegou até a falar que ele se sentia culpado, mas é que ele não se arrependia do que ele tinha feito, porque o filme ficou mais natural, a cena ficou mais natural e tudo mais. E a merda nisso tudo é que a atriz morreu antes do pessoal, tipo, escutar ela de verdade, porque ela morreu em 2011, e o diretor só foi admitir em 2013, e o caso veio ter repercussão em 2016, que aí o pessoal tava falando sobre denúncias, tal, de abuso e várias coisas. Então, ela ficou a maior parte da vida dela como uma mentirosa. E o cara ainda veio e falou que, não me arrependo do que eu fiz. Ela tinha 19 anos na época do filme e o Marlon Brando já tinha 48. Babaca. Arrombado. Convenção das Bruxas, o remake do filme dos anos 90, agora protagonizado pela Anne Hathaway, rolou algo absurdo durante as filmagens. Um membro da equipe acabou sendo esfaqueado por um homem que apareceu portando uma faca no set. Isso eles acabaram discutindo e o homem acabou esfaqueando no pescoço um membro da equipe. Desse episódio que rolou, o mais estranho é que falam que tinham mais de 100 pessoas no estúdio na hora que aconteceu, só que foi meio que abafado. Eles falaram que era a casa da polícia, então ninguém sabe o nome do cara, ninguém sabe quem tava lá, não sabe se, tipo, o elenco principal tava lá na hora, só abafaram e o cara foi pro hospital, esfaqueado. Em 93, durante as gravações do filme O Corvo, o ator Brandon Lee, que era filho do Bruce Lee, inclusive, era o protagonista do filme e rolou um disparo acidental durante a gravação de uma cena. No roteiro, o personagem dele, o Corvo, ele realmente tomava vários tiros, só que a equipe tinha preparado, né, a produção tinha preparado a arma com bala de festim. Durante as trocas de take, né, esqueceram de tirar uma bala, que a gente saiba, né, não sabe se tem outras, mas a bala real de uma das armas. E aí o ator que fazia a pessoa que atirava, né, no Brandon Lee, acabou atirando e não era bala de festim. Então o Brandon Lee, ele foi alvejado durante a gravação. E o bizarro nessa história toda é que, tipo, como a cena, o Corvo realmente morria, ele tomaria vários tiros e morria, o pessoal achou que a reação dele de cair no chão e tal era normal, só que aí eles começaram a estranhar porque ele tava demorando muito pra levantar. E aí que foram perceber que o que tinha acontecido realmente tinha sido um tiro de verdade, né? Quando a polícia fez a investigação, eles entregaram todas as fitas e pediram, tipo, pra sumir com aquilo. Aquilo não poderia aparecer em lugar nenhum. Mas tinha gravação lá da hora que ele tomou o tiro. Que era a cena também, né? Aconteceu merda.
uma das maiores tragédias do set de filmagens, que é do filme No Limite da Realidade, Twilight Zone, que conta a história de Bill Connor, que ele volta no tempo na Guerra do Vietnã para proteger 2 crianças das tropas estadunidenses que invadiram o local. Tudo estava conforme planejado, até que chegou uma cena específica onde o protagonista teria que salvar 2 atores mirins, que é no caso as crianças do filme, né? Tudo deveria acontecer à noite, um helicóptero teria que descer muito baixo para poder resgatar ele e as crianças, isso tudo num rio. Mas a cena tinha uma quantidade enorme de explosões, o que atrapalhava o piloto do helicóptero. E na tentativa de descer, ele acabou perdendo o controle, atingindo todos os atores presentes na cena. E um dos diretores era Steven Spielberg. E não só ele, como todos os outros, tiveram que responder na justiça, porque estava tudo errado nesse filme em questão de segurança, não podia ocorrer essa cena à noite. O piloto não era alguém confiável para fazer essa cena e não tinha segurança nenhuma para os 3 atores presentes na cena. E o abuso psicológico parece que é um bagulho frequente nos sets, né? Quando o filme O Iluminado foi gravado, parece que o Kubrick fez o inferno da vida das pessoas. A atriz Shelley Duvall, ela sofreu na mão dele, ela fazia a esposa do Jack Nicholson, e aí ela sofreu um terror psicológico absurdo dele. Falavam que o Kubrick ele já fazia isso com os atores mesmo para passar uma atmosfera nos filmes, da realidade, das pessoas estarem realmente perturbadas. Então, parece que todo mundo sofria um pouco, mas ela sofreu um pouco mais. Tem uma história de que ele mudava tanto o roteiro do filme que o Jack Nicholson decidiu parar de ler os rascunhos do filme, porque ele fazia alteração com muita frequência. E a atriz, como no filme ela já é meio perturbada, né? Ele quis fazer isso. E ele discutia com ela diversas vezes durante as filmagens. Tem uma história de que ela foi forçada a repetir uma cena 127 vezes, que ela tá com um taco de beisebol na mão. Porque ele nunca estava satisfeito. Falavam que ele, se não tivesse gravado 35 takes, o cara não estava satisfeito. Então, ele fazia o pessoal penar mesmo durante as gravações. A atriz, ela passou por um estresse tão absurdo que ela chegou a mostrar o cabelo dela caindo durante as gravações por conta de estresse. Teve um colapso mental, né, também. Foi. Falou que essa cena que comentaram, né, que ele não aceitava 35 takes no mínimo. Imagina o desgaste dela, ela gravando 35 vezes, correndo, chorando com uma criança no colo. É muito pesado. E aí tem algumas coisas que falam que ele não deixava ela almoçar com o pessoal da equipe e tal. Ela sofreu muito na mão dele. Ela se aposentou e aí depois de muito tempo ela apareceu e ela relatou esses abusos psicológicos. Mas ela acabou comentando que esse filme foi o que deu uma alavancada na carreira dela e que ela aprendeu muito com o Kubrick. Mesmo ele sendo um escroto, né, na gravação ali. Wes Craven, o diretor de Pânico, A Hora do Pesadelo e tantos outros filmes de terror que a gente paga um pau hoje, nem sempre teve ali seus momentos de glória, né? Um dos momentos mais bizarros do diretor foi enquanto filmava seu filme A Última Casa à Esquerda, que conta a história de uma menina que é abusada e morta, e os abusadores acabam indo se abrigar na casa dos pais dessa menina. O diretor, procurando algo mais realista, acabou influenciando os atores a de fato se comportarem como abusadores, tanto com as câmeras ligadas quanto desligadas, o que acabou contribuindo para Sandra Cassel ficar perturbada para sempre. Os atores totalmente influenciados pela obra costumavam ter brigas durante o set, o que resultou em até uma briga de motosserras entre os atores. Sandra Cassel hoje em dia mudou seu nome, hoje seu nome é Sandra Peebles, para não ter mais conexão nenhuma com os filmes. Mas os atores que interpretaram os abusadores até hoje comentam com um sorriso no rosto sobre ter feito este longa-metragem. Wes Craven disse que apenas fez a menina ter uma viagem até o inferno. Um outro filme que rolou um abuso foi o filme Frida. A atriz Salma Hayek, ela sofreu assédio e ameaça no filme, principalmente na pré-produção do filme. Ela contou num artigo que o produtor Harvey Weinstein, ele cometeu assédio sexual e abuso psicológico também. Ela, a princípio, ela ficou com vergonha de contar a situação, só que rolou um movimento e várias mulheres, atrizes, funcionárias, modelos, começaram a falar sobre ele e falar sobre os abusos que ele cometia, né?
nas produções dos filmes e tudo mais. O cara, além de ele tentar várias vezes, né, criar alguma situação sexual com ela, ele começou a ameaçar ela também. Durante a pré-produção do filme, ela falou que ela teve que falar várias vezes não pra ele, ela teve que falar, tipo, recusar abrir a porta do quarto dela do hotel de noite, recusar tomar banho junto com ele, pesado, mas até recusa de ele fazer sexo oral nela, ela teve que fazer, isso tudo na pré-produção. E aí, como ela começou, tipo, ela sempre recusava, ele começou a ameaçar ela. Ele falava que ia matar ela, que ela não sabia do que ele era capaz. E aí ele, né, usando do poder dele, ele começou a agredir verbalmente ela. Ele falava que a única coisa que ela tinha de vantagem era a sexualidade dela, porque ela era uma péssima atriz, era o único valor que ela tinha. O que ela contou que rolou numa cena, ele meio que obrigou, né, a ter uma cena erótica no filme, e seria a dela como Frida com uma outra mulher. E ela disse que ela passou mal durante essa cena, ela chegou a vomitar no set, e não por ela estar fazendo uma cena com outra mulher, e sim porque ela sabia que estava fazendo uma cena pra ele, porque o cara já tinha tentado várias vezes, e ela falou não. Então ele insistiu, porque ela ia ter que ficar despida e tudo mais, em uma cena que o babacão ia acabar aproveitando depois, né? O cara é um monstro, né? Babaca. Tanto crime rolou, tanto abuso tá rolando aí nesses sets, que eu acho que as empresas precisavam implantar a CIPAT, que é a semaninha lá que as firmas fazem de prevenção a acidentes de trabalho, pra não rolar mais tanta bosta em sets de filmagem, né? Porque acidente por aí rola pra caramba. E o maior crime cometido é você não dar like e não se inscrever no nosso canal. Exatamente. Dê seu like e se inscreva, que agora é vídeo toda semana.